pedir para a professora Miriam me trazer um canetão aqui. Quem dormir, eu vou jogar. Eu também ouvi, já. Tava conseguindo dormir. Olha só, viu? Eu ouvi pessoal jogando ontem. Não, mas a sua era 12 horas. Quem dormir, eu vou jogar, tá? É coisa, tá? Vou jogar assim, ó. Madrugada, Pessoal, bom dia. Vamos nos preparando para começar o nosso culto. Nós vamos orar e depois começar com as nossas canções. Que a gente teve um bom momento ontem. Vamos também aprender mais da palavra de Deus hoje pela manhã sobre relacionamentos. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pelo dia que tivemos ontem, pelas brincadeiras, pela viagem que fizemos, Senhor, porque o Senhor protegeu todo mundo que veio até aqui. E o Senhor continua, Pai, nos protegendo, porque as tuas misericórdias se renovaram mais uma vez pela manhã, Pai. Nós te agradecemos pelo café da manhã que tivemos, que nos alimentou fisicamente, e agora nós pedimos para que o Senhor nos alimente espiritualmente, Pai. Mas que acima de tudo nós consigamos, Pai, aqui dar o nosso melhor. Dar o nosso melhor ao cantar, ao ouvir, ao estar, Pai, próximo a Ti, Senhor. Que o Senhor nos ajude, Pai, a cantar de todo o nosso coração, a elevar a nossa voz em louvor e adoração a Ti, Pai, porque Tu és o único Deus. Tu és perfeito, Senhor. Tu és poderoso. Tu és aquele que tem a água que mata a nossa sede completamente, Pai. Nós queremos esta manhã entregar o nosso coração a Ti mais uma vez, como fazemos todos os dias e como queremos fazer até o fim da nossa vida, Senhor. Que o Senhor nos ensine muito nesta manhã e que nós saímos daqui, Senhor, transformados. Que o Senhor seja conosco em nome de Jesus. Amém. Fique em pé. Mais um exercício para você fazer exercício de manhã. Não sei se vocês se recordam quem estava no último acampamento, mas a gente cantou essa música no último acampamento. A tua voz estava lá. Se você não se lembra, você vai se lembrar ao cantar. E se você não sabe de nenhuma maneira, vai no ritmo, tá? Vai no ritmo e presta atenção na letra. Mais distante lá.
Mais uma vez, pessoal, bom dia. Vamos falar hoje, então, pela manhã, sobre perdão, sobre aprender a perdoar o próximo. Próximo, não é aquele que está do teu lado, tá? Hoje de manhã, não é aquele que está do teu lado. O teu próximo é todas as pessoas que caminham com você, que estão perto de você. E hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre isso. Então, ontem a gente falou sobre o problema do nosso relacionamento, o problema profundo que tem no nosso relacionamento, o que o pecado faz com a nossa comunicação, a nossa fala, né? Como que a gente ouve uma coisa, não ouve direito, interpreta errado, mas como que a gente tem esperança em Jesus Cristo para melhorar a nossa comunicação, em falar palavras de bênçãos, em mudar aquilo que nós temos feito com a nossa comunicação. E hoje a gente vai aprender uma das coisas mais importantes dentro do relacionamento, que é perdoar. Vamos falar sobre isso para começar a noite. Então, o primeiro versículo é Efésios, está aí no seu workbook também, mas aqui, se você quiser abrir também sua Bíblia, Efésios 4:32, se eu não me engano, um dos versículos para decorar, né? Aí você já aprende, né? É um dos versículos para decorar, né? Deixa eu tirar do pode. Isso é o de hoje, do almoço, hein? Presta atenção, já decora. Não decora agora não, tá? O Kelvin ontem chegou para mim e falou assim, posso já decorar, antes de começar, né, a tarde, já deixa eu falar da janta, já garanti, né? Não, só quando chegar a hora, né, Kelvin? Você falar assim, deixa eu falar os 4 versículos para garantir o acampamento, já para garantir a comida, né? Hoje, então, nós falaremos um pouco sobre esse versículo e também sobre outro versículo que é lá em Mateus. Nós vamos começar por esse aqui. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo.
Mutuamente, gente, aquilo que é mútuo é recíproco, aquilo que eu dificultei, né? Mútuo, recíproco, não entendi nada, né? Mutuamente ou recíproco é eu te perdoo e você me perdoa. É isso, é uma troca, né? Perdoando-se mutuamente, é exatamente isso. Eu às vezes vou pedir perdão, às vezes eu vou receber perdão. Então todo mundo se perdoa mutuamente. É um trabalho, é uma via de mão dupla, ida e volta, né? Tem gente indo por aqui, tem gente voltando por aqui. Eu peço perdão, eu posso ter feito algo errado hoje, eu vou pedir perdão. Amanhã você pode ter feito algo comigo que eu não gostei e você vai pedir perdão para mim. E isso que o texto fala, começa falando assim, que sejam bondosos e compassivos, tenham compaixão uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, porque assim como Deus perdoou vocês em Cristo. A base do nosso perdão, então, está nesse versículo, já para começar, é que nós perdoamos as pessoas porque a gente recebeu um perdão maior. A gente perdoa uns aos outros porque eu recebi um perdão maior em Jesus Cristo. Jesus Cristo me perdoou, eu sou perdoado, por isso eu perdoo as pessoas. Nós vamos começar então com algumas falas. Quem já falou isso, né? Eu não quero ver essa pessoa nem pintada de ouro. Fala assim, eu não quero ver essa pessoa nem pintada de ouro. Né? Você não entendeu, né? Isso é um jargão, gente, para falar assim, nem se a pessoa estivesse de ouro na minha frente, eu gostaria de ver essa pessoa, porque ouro é valioso, né? Então eu não gostaria de ver essa pessoa nem que ela estivesse de ouro, nem que ela estivesse com uma BMW, que desse uma carona para não sei aonde. Não, eu não quero ver essa pessoa de jeito nenhum. É isso que significa. Agora o próximo vocês vão se identificar mais, né? Essa é mais a geração de vocês, né? Eu tenho um ranço dessa pessoa. Quem sabe o que é ranço? Ninguém sabe o que é ranço. E agora é cringe. Ah, não. Pelo amor de Deus, gente. Ranço. Todo mundo sabe o que é ranço, não é? Acho que sei. O que é, Kelvin? Raiva. Raiva? Ódio. Assim, eu tenho um ranço dessa pessoa. Eu não gosto dessa pessoa, então eu estou sendo muito cringe aqui, né, gente? Ranço, né? Mas ranço é isso mesmo, ficar assim, eu não gosto dessa pessoa, eu tenho ódio dessa pessoa. Algumas falas que as pessoas usam nesses dias, ou usavam então há 10 anos atrás, eu estou atrasado. Mas o que a gente vai falar então nessa manhã? Sobre pode voltar? A prática do perdão cristão é uma das inúmeras marcas distintivas entre um discípulo do Senhor, Jesus Cristo. Ou seja, nós sermos cristãos significa que nós sempre perdoamos. Nossa, não importa o caso, a gente sempre perdoa. Sempre perdoa. O perdão ele deve ser a primeira coisa que a gente faz quando alguém nos ofende, é o perdão. Então, você fala assim, tem gente que fica magoada e guarda aquela mágoa por muito tempo e nunca perdoa, né? E essa pessoa vai começar a se autodestruir, porque ela guarda uma mágoa consigo, né? Ela guarda aquela mágoa no seu coração. E a gente falou um pouco disso ontem, mas hoje a gente vai aprofundar mais isso. Então, por que é uma marca distintiva do cristão? Porque as pessoas lá fora, elas não têm como um padrão de vida delas, como algo importante, a marca do perdão, de ser uma pessoa que perdoa. As pessoas lá fora têm famílias, muitas vezes, que se reuniam em festas de Natal, de Ano Novo, de Páscoa, e de repente, eu lembro muito disso, né, da política, né? A política no Brasil, nos últimos anos, fez com que famílias se separassem. Né? Famílias de opiniões políticas diferentes já não se encontravam mais, começaram a se xingar por causa de um era Bolsonaro, outro era Lula, e brigavam. A festa de Natal já não era mais alegria, as famílias reunidas, né? Era um gritando com o outro, brigando por causa de político. E até hoje, várias famílias foram destruídas por causa de uma coisa, que não é somente a política, mas pode ser outros assuntos, em que famílias são destruídas, em que igrejas são destruídas, e não há perdão. Por isso que o perdão é uma marca sobre o cristão. Se você é cristão, você é aquele que perdoa, é aquele que deixa para trás, deixa a mágoa de lado. Então essa é a nossa introdução ao assunto de hoje, e diante disso a gente tem algumas perguntas para pensar e que a gente vai apontar aqui na nossa palestra de hoje. Por que a gente não perdoa? Essa é a grande pergunta. Por que nós não perdoamos?
E por que o perdão não é praticado com maior frequência em nossas igrejas, famílias e amizades? Por que é tão difícil de perdoar? Qual é o problema? O que faz com que a gente tenha dificuldade de perdoar? Claro, nós novamente já sabemos, é em decorrência do nosso pecado, é em decorrência de nós sermos fracos. Mas não somente isso, nós falaremos como pessoas transformadas por Jesus Cristo. E é isso que importa. Então, a base para o perdão bíblico, nós temos vários textos bíblicos que diz sobre o perdão. Olha só, ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra Ele. Gente, nós sempre falamos sobre, a gente tem um espírito, muitas vezes no nosso coração, de vingança, né? E que vingança não é fazer algo totalmente terrível contra a pessoa, mas é de vingar-se em alguma coisa, de retribuição. Ela fez algo para mim, eu tenho que fazer algo para ela. Ele fez algo para mim, eu tenho que fazer algo para ele. Então a gente tem muito ou a própria justiça, a justiça própria que a gente tem. Eu fui injustiçado. Nossa, eu fui injustiçado, ele tem que pagar porque ele fez algo contra mim. Só que a gente perde de vista muitas vezes que na Escritura, na Bíblia, a justiça ela não pertence a nós homens ou mulheres. Ela não pertence a nós. A justiça pertence a Deus. E a nós pertence o perdão. Fala assim, nossa, não gostei muito. Porque a nós não pertence exercer justiça sobre alguém. A não ser que você seja um oficial da lei no futuro, né? Policial, ou alguém que se encarregue de fazer isso. Mas como cristão, se alguém te ofendeu, você não tem que exercer uma justiça sobre ele, porque a justiça de Deus recairá sobre ele, vai cair em cima dele a justiça de Deus. Em algum momento acontecerá alguma coisa com ele, com aquela pessoa. Agora a você resta perdoar. Essa é a sua parte. A sua parte é pedir perdão. Pedir perdão para a pessoa ou receber o perdão. Então vamos falar um pouco sobre a importância do perdão. Na oração do Pai Nosso, diz assim: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E o pedido de perdão vem após a súplica pelo sustento diário. A oração do Pai Nosso começa como? Pai Nosso que estás no céu, não é? Todo mundo conhece a oração do Pai Nosso. E a primeira coisa que Jesus ensina a gente pedir na oração do Pai Nosso é: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. É a primeira coisa, o primeiro pedido da oração. O primeiro pedido é sobre o pão diário. O segundo pedido é sobre o perdão. Por quê? Você começa o dia pedindo o alimento para o Senhor. Por que então o pedido de perdão vem após a súplica de alimento? Eu primeiro recebo o alimento físico do Senhor. Eu peço para eu me alimentar minha barriga, alimentar meu estômago. E qual que é o alimento espiritual? O primeiro alimento espiritual que eu recebo no meu dia, pela manhã, o alimento é o perdão. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Então o Senhor perdoa a minha dívida, a dívida que eu tenho, assim como eu tenho perdoado as pessoas que têm dívida comigo. É isso que Jesus está ensinando. Se você não sabe orar ainda direito, decore a oração do Pai Nosso. E você tem uma oração que Jesus ensinou, que é a oração perfeita, que tem todos os pedidos e tem todas as situações que abrangem a nossa vida. Pela manhã, ore o Pai Nosso. Se você ainda não sabe orar como deseja, como desejaria. E lembre-se disso, que toda vez quando você falar sobre o pão diário, que é o alimento físico, logo depois o alimento espiritual, não está falando assim: Senhor, que eu seja bem sucedido, Senhor, que aconteça isso comigo, Senhor, que a minha família prospere. A primeira coisa, o pedido é: perdoa-me, Senhor, assim como eu tenho perdoado as pessoas que estão ao meu lado, assim como eu tenho perdoado as pessoas que têm dívida comigo. E a primeira coisa que a gente pode perceber é que a gente tem que se atentar novamente para o coração, porque o coração é o centro das emoções. Então, nós temos sentimentos dentro do nosso coração. E alguém pode abrir Provérbios 4:23, por favor? Quem pode abrir aí? Provérbios 4:23. Provérbios 4:23. Vai ler, tá? Fiz mais dinâmica aí alguns textos para ninguém dormir. Provérbios 4:23. Quem achar pode ler.
Quem achou pode ler, viu? Lê alto. Ah. Lê? Não quero. Não, lembra agora. Não quero. Quem que achou, gente? Lê alto então, porque... Acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Ou seja, guarde o seu coração. Não exponha o seu coração aquilo que você sente o tempo todo, né? As suas emoções. Então a palavra de Deus, ela deve vencer os sentimentos que você tem. Os sentimentos, às vezes, de raiva, o sentimento de mágoa, o sentimento de dor contra alguém, contra alguma pessoa. A palavra de Deus, ela vence os sentimentos. Guarde o coração, para que você não, para que você consiga perdoar alguém. Pode passar. O autor, esses dois autores, eles escrevem algo muito interessante. Ele fala assim: a recusa insistente de perdoar, a pessoa que fica se recusando sem perdoar alguém, é um sinal de que você não experimentou o maravilhoso perdão de Deus. Então, você não querer perdoar de jeito nenhum uma pessoa que te fez mal, é porque você ainda não experimentou o perdão, verdadeiramente, o perdão de Deus. E talvez você pense, então quer dizer que eu não sou cristão? Não é necessariamente isso. Às vezes você entendeu racionalmente que Jesus Cristo te salvou, que Jesus Cristo morreu por você em seu lugar, mas você não entendeu ainda o quão grande é esse perdão que Jesus te deu. O quanto você fez mal com o seu pecado a Jesus. Você ainda não entendeu profundamente isso, quando você sempre se recusa a perdoar alguém. Porque só uma pessoa que recebeu um grande perdão, e sentiu aquilo profundamente dentro do seu coração, ela vai ser uma pessoa perdoadora, porque ela sempre vai se lembrar do perdão que ela recebeu. Fala assim, eu não posso me recusar a perdoar alguém. Olha, eu recebi um perdão tão grande, eu recebi um perdão de uma dívida milionária, eu recebi o perdão de uma dívida impagável, eu não conseguiria pagar nem com dinheiro essa dívida, e Deus me perdoou. Então não tem por que eu não perdoar alguém por causa de alguma briga, por causa de algum problema, por causa de alguma coisa que aconteceu comigo, por causa de uma discussão que eu tive em casa, na minha família, com meus pais, ou com meus irmãos, ou com meus amigos. Isso é pequeno, gente, é muito pequeno, muito pequeno. A gente precisa aprender a perdoar e não se recusar a perdoar, esforçar-se a perdoar. E qual é a diferença então entre pedir desculpas e pedir perdão? Usualmente a gente usa os dois intercambiavelmente, né? Usa assim, desculpa. Desculpa é mais informal, é um negócio assim, mais que você fala assim, tropeçou em alguém, desculpa aí. O perdão tem mais a ver com algo, com uma ofensa mesmo quando você cometeu contra alguém, né? Então é algo mais profundo do que meramente pedir desculpa. Desculpa parece algo mais informal, o perdão ele é algo mais profundo, sobre alguma coisa que a gente fez ou que a gente foi magoado. E eu quero passar então para Mateus. Pode passar aqui. Aqui nós temos uma pergunta, né? Qual é a sua definição de perdão? Então, o que significa perdão para você? O que significa perdão? Pedir perdão para alguém. Eu quero que você guarde essa pergunta com você até o fim dessa palestra. Pode passar. Então, o perdão pode ser descrito, alguns significados, tá? Qual que é a sua definição de perdão? Você pensa nisso, olha o que a gente vai aprender. O perdão pode ser descrito como cancelamento de uma dívida. Ok? Primeira coisa, então, o perdão pode ser descrito como um cancelamento de uma dívida. E a gente vê isso em Mateus 18. Por quê? Essa é a parábola do credor incompassível. Pera, eu sei, são palavras difíceis, né? O que é credor, o que é incompassível, né? A parábola do credor incompassível é alguém que tinha um crédito, né? Ele tinha um crédito para receber e ele não teve compaixão de quem tinha uma dívida com ele. É isso que significa. E olha, essa história é muito interessante, porque diz que um servo do rei lhe devia 10.000 talentos. Vamos atualizar nesse sentido para os nossos dias, né? A gente pode usar em reais, talentos, 10.000 talentos não é 10.000 reais, tá?
era outro tipo de moeda, era com base em outras coisas, em moedas valiosas. Então era bem diferente o dinheiro. Mas imagine que alguém, então, um servo do rei, devia ao rei 100 mil reais. É um dinheiro, né, considerável, né? 100 mil reais. Eu gostaria de receber 100 mil reais hoje, é bastante dinheiro. Eu sei que dá para gastar rapidinho, mas 100 mil reais é bastante dinheiro. Então imagine que o servo do rei devia ao rei 100 mil reais. Ok. Ele chegou ao rei então e pediu que ele falou que não tinha dinheiro para pagar essa dívida. E o rei pegou aquela dívida e pagava. Ele não tinha dinheiro, então, né? Quando você não tem dinheiro, qualquer 10 reais é muita coisa, né? Quando você não tem dinheiro. Mas 100 mil é muito dinheiro, né? O cara ficou apostando no jogo do tigrinho, né, lá? Foi perdendo dinheiro, chegou 100 mil, o rei era o agiota, falou assim, rapaz, agora não tem como te pagar. Se fosse na realidade, o rei, piu, tchau. E aí, o rei perdoou aquela dívida. Era um rei. Gente, isso é uma parábola, uma história que Jesus contava para ilustrar uma verdade. Jesus sempre contava parábolas. O que Jesus fazia? Ele contava uma história quando alguém perguntava a ele alguma coisa. Os discípulos, mestre, então fala pra gente quantas vezes a gente precisa perdoar. Se não me engano, nesse texto é Pedro, né, que chega para ele e fala, mestre, quantas vezes a gente precisa perdoar os nossos irmãos? Olha, Pedro já estava com as ideias, né, já falando assim, não, eu preciso de um número, né, 10, porque aí se a Bia passar de 10 vezes que eu pedir perdão para ela, acabou, viu? É só 10 vezes. Pedro já tá, eu imagino isso, Pedro já estava com esse negócio na cabeça, assim, quantas vezes eu preciso pedir perdão? Se eu tiver um número, eu anoto, vou anotando quantas vezes eu pedi perdão para a pessoa, quantas vezes eu falei perdão para ela, ou quantas vezes a pessoa falou perdão para mim. E aí Jesus surpreende Pedro, né? Ele vai contar essa história e ele vai falar que a gente deve perdoar 70 vezes 7. Então assim, 70 vezes 7 dá 490 vezes. É bastante, né? Imagina, perdoar uma única pessoa 490 vezes. E Jesus está falando, não é somente 490 vezes na sua vida inteira, tá? Ele está falando em um dia você deve perdoar alguém 490 vezes. Por quê? Ele está falando que o perdão ele não tem limites. Não é que existe um número, ele não tem limites. Porque Jesus está usando uma palavra lá de Lameque, lá em Gênesis. Por isso que é tão importante a gente estudar Gênesis e saber que Gênesis é um padrão para a Bíblia inteira, o livro de Gênesis. Lá em Gênesis, os descendentes de Caim, é aquele que matou Abel, que é da linhagem da serpente, que é da linhagem do inimigo. Lameque falou que ele destruiria seus inimigos e mataria as pessoas 70 vezes, ele usaria sua violência.